Um batismo ou um enterro? Parte 2, dia 10 de setembro de 2023. Ele foi até a cruz carregada com toda essa culpa, e lá ele sofreu em nosso lugar como deveríamos sofrer. Agradou ao Pai, em vez de nos ferir, feri-lo. Ele o fez sofrer, fazendo de sua alma uma oferta pelo pecado. Nós não aceitamos alegremente Jesus como nosso substituto? Ó amado, se você tem sido batizado na água ou não, eu coloco esta pergunta a você. Você aceita o Senhor Jesus como seu fiador e substituto? Pois, se não fizer, você carregará sua própria culpa, e carregue sua própria tristeza e permaneça em seu próprio lugar sob o olhar da raiva da justiça de Deus. Muitos de nós, neste momento, estão dizendo em nossos corações mais íntimos: minha alma olha para trás para ver os fardos que carregastes ao pendurar na cruz amaldiçoada e espera que a culpa dela esteja lá. Agora, sendo sepultados com Cristo no batismo, selamos o fato que a morte de Cristo foi por nós e que estávamos nele e morreu nele, e em sinal de nossa crença, consentimos na sepultura agosa e nos integramos para ser enterrados de acordo com seu comando. Isto é uma questão de fé fundamental. Cristo morto e sepultado por nós, em outras palavras, substituição, garantia, sacrifício vicário. Sua morte é a dobradiça de nossa confiança. Não somos batizados em seu exemplo ou em sua vida, mas em sua morte. Por meio desta, confessamos que toda a nossa salvação está na morte de Jesus, cuja morte aceitamos como tendo ocorrido por nossa causa. Mas isto não é tudo, porque se eu vou ser enterrado, não deve ser tanto porque aceito a morte substitutiva de outro por mim, como porque eu mesmo estou morto. O batismo é um reconhecimento de nossa própria morte em Cristo. Por que um homem vivo deve ser enterrado? Porque ele deveria ser mesmo enterrado porque outro morreu em seu nome? E o enterro com Cristo significa não apenas que ele morreu por mim, mas que eu morri nele, de modo que minha morte com ele precisa de um enterro com ele. Jesus morreu por nós, porque ele é um conosco. O Senhor Jesus Cristo não levou os pecados do seu povo de maneira arbitrária da escolha de Deus, mas era mais natural, adequado e apropriado que ele devesse levar os pecados do seu povo, já que eles são seu povo e ele é seu cabeça. Convinha a Cristo sofrer por esta razão, que ele era a aliança representativa de seu povo. Ele é a cabeça do corpo e da igreja, e se os membros pecaram, era justo que o cabeça, embora a cabeça não pecou, deveria arcar com as consequências dos atos do corpo. Como existe uma relação natural entre Adão e aqueles que são em Adão, assim há entre o segundo Adão os que estão nele. Eu aceito o que o primeiro Adão fez como o meu pecado. Alguns de vocês podem brigar com ele e com toda a dispensação da aliança, por favor, mas como Deus se agradou em estabelecê-lo, e eu sinto o efeito disso, não vejo utilidade em eu contestando isto. Ao aceitar o pecado do pai Adão e sentir que pequei nele, ainda assim, com intenso deleite, eu aceito a morte e sacrifício expiatório de meu segundo Adão, e regozijo-me por nele ter morrido e ressuscitado. Eu vivi, morri, guardei a lei, satisfiz a justiça em minha cabeça da aliança. Deixe-me ser sepultado no batismo, para que eu possa mostrar a todos em torno disso. Acredito que fui um com meu Senhor em sua morte e sepultura por causa do pecado. Olhe para isso, ó Filho de Deus, e não tenha medo disso. Estas são grandes verdades, mas são seguras e reconfortantes. Você está ficando entre o Atlântico nas ondas agora, mas não tenha medo. Perceba o efeito santificador desta verdade. Suponha que o homem tenha sido condenado à morte por causa de um grande crime.
Suponha, além disso, que ele realmente morreu por esse crime e agora, por alguma obra maravilhosa de Deus, depois de ter morrido, ele foi feito para viver novamente. Ele vem entre os homens novamente como vivos dos mortos. E qual deveria ser o estado de sua mente em relação à sua ofensa? Ele vai cometer este crime novamente. Um crime pelo qual ele morreu? Eu digo enfaticamente, Deus me livre. Em vez disso, ele deveria dizer, eu provei a amargura deste pecado e fui milagrosamente levantado da morte que ela trouxe sobre mim e me fez viver de novo. Agora eu odeio a coisa que me matou e a abomino com toda a minha alma. Aquele que recebeu o salário do pecado deve aprender a evitá-lo para o futuro. Você pode responder, nunca morreremos assim, nunca fomos feitos para sofrer a devida recompensa de nossos pecados. Concedido, mas o que Cristo fez por você vem para a mesma coisa, e o Senhor considera isso como a mesma coisa. Você é tão um com Jesus que você deve considerar a morte dele como a sua morte. A morte dele é sofrimentos, como castigo da vossa paz. Você morreu na morte de Jesus, e agora por essa graça estranha e misteriosa, você é criado novamente do poço da corrupção para a novidade de vida. Você vai ir em pecado novamente? Você viu o que Deus pensa do pecado? Você percebe que ele absolutamente detesta, pois quando foi colocado sobre seu querido filho, ele não o poupou, mas o fez sofrer e o feriu até a morte? Você pode depois disso voltar para a coisa amaldiçoada que Deus odeia? Com certeza, o efeito da grande dor do Salvador em seu espírito deve ser santificador. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos mais nele. Como devemos que passaram sob sua maldição e suportaram sua terrível penalidade, toleram seu poder. Devemos voltar a este assassino vilão, virulento, mau, abominável? Não pode ser. A graça proíbe. Esta doutrina não é a conclusão de todo o assunto. O texto descreve-nos como enterrados com vista a ressuscitar. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Abençoa-nos através do Senhor Jesus Cristo. Amém.